Nono volume da obra. Estamos na fase de aparelho racional, a fase de contato com o nosso mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. A fase do animal racional é uma, com seus costumes, com seus modos e com seus métodos. E já a fase de aparelho racional é outra. Aí muda tudo porque é racional, é outra fase. Então vem a mudança de tudo naturalmente, tudo se modificando naturalmente, por a fase ser outra, mudando tudo, como por exemplo, na fase de monstros era uma coisa, na fase de selvagem, dos primitivos selvagens, já era outra coisa, outros modos, outros métodos, outros costumes. Na fase de analfabetos, quando não existiam letras e algarismos, os costumes eram todos diferentes, os costumes e modos eram outros, e assim sucessivamente. Conforme vão evoluindo, sendo lapidados, vão mudando de fases e vão mudando tudo, de modos, de costumes e de métodos. E agora, na fase de aparelho racional, mudando tudo, os costumes, os modos de vida e os métodos, mas tudo muito naturalmente. Como animais, viviam de um jeito, como aparelhos racionais, viverão de outro jeito, de outra maneira, diferentes do animal, por estarem aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem. Enquanto estavam aí, orientados pelo fluido elétrico e magnético, era uma coisa, os costumes, os modos e os métodos. Agora, na fase de aparelho racional, desligados os fluidos elétricos e magnéticos do corpo, entra o fluido racional no corpo, e a orientação é outra, a fase é outra. Então, modifica-se tudo. É uma fase adiantadíssima, a fase de aparelho racional. É a fase em que todos estão sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, dia e noite. A orientação é só racional. Então, modifica-se tudo. É uma fase adiantadíssima, a fase de aparelho racional. É a fase em que todos estão sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, dia e noite. A orientação é só racional. Então, muda tudo naturalmente, e passarão para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. E assim, vejam como foi feita a lapidação do animal, desde os monstros até agora. Quantas fases passaram, e cada fase com seus costumes, com seus modos, com suas modas, com seus métodos. Isto tudo tinha que assim ser, para irem se lapidando por meio da evolução e chegarem a esta fase de aparelho racional, a fase de equilíbrio do aparelho racional, a última fase da vida da matéria. Daí, passarão para racionais puros, limpos e perfeitos, vivendo no seu verdadeiro mundo, o mundo do racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, racionalmente vivendo, brilhantemente vivendo, e todos em caminho do seu mundo de origem, todos caminhando para chegarem no seu verdadeiro mundo de origem, mas tudo naturalmente, sem esforço e sem correrias, tudo muito naturalmente, a fase do bem eterno, a fase de aparelho racional, por estarem juntos, ligados e unidos com os eternos da planície racional, com seus irmãos que aí estão na planície racional. São eternos. Então, a fase de aparelho racional é a fase dos eternos, da eternidade,
e daí passarão a racionais, puros, limpos e perfeitos, juntos dos eternos no mundo racional, no mundo da origem do aparelho racional. Então, como aparelhos, são considerados eternos, na fase da eternidade, já são considerados eternos, e não voltarão aí a nascer. E assim, está aí o fim da comédia da vida da matéria, os comediantes da vida da matéria, que viviam aí na matéria e de matéria, sem saberem por que eram assim de matéria, o porquê da origem da matéria, o que deu causa à origem da matéria, qual foi a origem da causa, qual foi e por que foi o motivo e a razão da causa. Hoje, todos cientes do porquê desse fracasso material, desse hediondo sistema material, do porquê dessa vida de origem do mal. Hoje, todos cientes, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim, dessa forma, que ninguém suportava ser assim como é, sofrendo a vida inteira sem ter conhecimento verdadeiro do porquê assim é. Viviam porque tinham vida, mas muitas vezes desanimavam de viver. Muitas vezes perdiam o gosto e o prazer de viver, e dizendo consigo mesmos: por que somos assim? Ninguém nunca soube dizer. Por que sofremos assim? Ninguém nunca soube dizer. Por que somos assim tão infelizes, que basta estarmos aqui, expostos a tudo quanto é sofrimento, para sermos uns infelizes? Que infelicidade de sermos como somos, e ninguém nunca disse o porquê assim somos. Muitos pensavam e continuavam na mesma, porque ninguém sabia dar uma explicação, e a explicação se conservava misteriosa. Os mistérios desoladores, mantedores do sofrimento e das dores. Ninguém sabia o porquê era assim. Viviam assim, sem saber por que eram assim, e terem que viver assim. Então, muitos viviam porque tinham vida, mas viviam desgostosos a vida toda. Desgostosos por nada saberem da vida. Ninguém sabia o certo, e por não existir o certo, é que o sofrimento permanecia apavorando todos. Então, muitos diziam: se nós estivéssemos certos, não sofreríamos. Por nós estarmos errados é que sofremos, e o sofrimento se multiplica cada vez mais. Ninguém dá uma explicação disso, porque todos estão errados, e muitos se desesperavam, se desanimavam de viver assim no ar, à mercê da sorte, à mercê das fatalidades, expostos aí a todo o sofrimento, sem poderem se livrar, sem poderem livrar-se da morte. Muitos não querendo morrer, querendo viver, e outros querendo morrer por não suportarem viver assim, iludidos a vida toda, enganados a vida toda, por procurarem o certo e não o encontrarem, e dizendo: não me adianta viver assim, eu quero viver certo, mas não encontro o certo, tudo está errado, e eu não suporto viver assim. E assim, quantos se desanimavam de viver, pedindo muitas vezes a morte para si e dizendo: para sofrer a vida inteira é preferível morrer, só assim não se sofre mais. E o porquê da morte? Tudo se conservava em mistério, e eu não sei como é que se pode viver assim. Uns, com esses argumentos, e outros mais, encontrando a nulidade de tudo, a nulidade da vida, e vivendo então, filosofando, à espera da lei monstra, à espera de ser executado pela lei monstra, a morte, a lei monstra, porque ninguém quer morrer, todos querem viver, e todos consideram a morte como uma monstruosidade. Ninguém quer perder os seus filhos, ninguém quer que seus filhos morram, ninguém quer que seus filhos sofram, ninguém quer que seus entes queridos sofram,
Ninguém quer que seus entes morram. Então, a morte não passa de uma lei monstra, de uma monstruosidade. Mas quem criou esta lei monstra? Quem criou a morte? Os seus próprios habitantes. Hoje é que estão sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram e para onde vão. E muitos, então, pensando na vida e dizendo: qual foi o crime que nós cometemos para sermos condenados à morte? Qual foi o crime que nós cometemos para sermos condenados a sofrer? Ninguém sabia responder. Ninguém sabia o porquê. E hoje, todos sabendo o porquê, vendo e sabendo agora o porquê estavam nessas condições, sem coisa alguma saber. O porquê dessa situação calamitosa, o porquê dessa situação deplorável, o porquê dessa situação de angústias. Angustiados por não terem resposta de tudo que necessitavam saber. Hoje, aí, tão naturalmente em suas mãos, todo o relato do porquê do mundo, do porquê de todos os seres e do porquê dessa situação que todos tinham que viver insatisfeitos, tristes, devido a esses trágicos momentos que é o sofrimento e a morte. A maior tragédia da humanidade, a morte. E agora todos sabendo o porquê dessa vida de matéria, cheia de episódios chocantes e intolerantes. E agora todos sabendo o porquê dessa vida de matéria, todos alegres e felizes por conhecerem a imunização racional, sabendo da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, então, todos iluminados pela verdadeira luz divina, que é a luz racional, todos contentes e felizes. Mas eu estou me referindo ao passado da vida da matéria, que ninguém tinha resposta certa para coisa alguma, para coisa nenhuma. Agora, hoje, tudo tão diferente, porque sabem e conhecem o porquê do mundo e o porquê de todos e de tudo. Agora estão vivendo e sabendo por que vivem, ao passo que viviam sem saber por que viviam. Todos alegres, felizes e contentes, porque estão unidos aos seus irmãos da planície racional, unidos aos eternos do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo. E assim, a vida do animal racional sempre foi uma vida de sonhos e ilusões, porque o animal não sabia o porquê ele era animal racional. Então, tinha que viver assim, de sonhos e de ilusões. O animal não sabia por que era animal, não sabia o porquê vivia aí nesse mundo, não sabia o porquê se originou assim, desconhecia a origem de si mesmo, não sabia coisa nenhuma, coisa alguma. Então, tinha que viver assim, de sonhos, de ilusões, de imaginações, de experiências, na dúvida de tudo, desconfiado com tudo, com medo de tudo, assombrado com tudo, porque não sabia por que era assim. O animal racional tinha mesmo que viver como animal, sabendo tudo aparentemente, conhecendo tudo aparentemente, e verdadeiramente coisa alguma de verdade, coisa nenhuma conhecendo. Então, o animal tinha que viver assim, assombrado com tudo, de pesquisas em pesquisas, de experiência em experiência, para ver se acertava ou não, porque não tinha certeza de coisa alguma. Vivia na incerteza de tudo, desconhecia o porquê do seu ser, desconhecia a sua origem, vivia aí no mundo como outro animal qualquer, que nada conhece de sua origem. E assim era uma vida de evolução aparente, por o animal viver inconscientemente, não ter consciência de coisa alguma, não ter consciência de sua origem, não ter consciência do porquê do mundo, vivendo uma vida de aventuras fracassadas, aventuras essas
que nunca trouxeram o verdadeiro saber real para todos. Então, como todo animal é cheio de manias, tinha a mania de dizer que sabia, tinha a mania de dizer, eu sei, sabia tudo, a mania do sabe-tudo. Mas o principal o animal não sabia. Como é que ele se originou assim? O principal não sabia. De onde veio, como veio, para onde vai e como vai? Não sabia. Por que, fulano, que você é assim? Não sei. De onde você veio? Não sei. Para onde você vai? Não sei. O animal, por ser animal, desconhecia a origem do seu ser e vivia sempre com a mania de sabichão. Que bela e boa sabedoria! Só para sofrer? O sofrimento provando que a sabedoria do animal não era a verdadeira sabedoria, e sim a sabedoria aparente, sabedoria para ludibriar, sugestionar, emocionar, e não a verdadeira sabedoria. Então, fizeram da mentira a verdade, e por isso todos cheios de sabedorias. E quanto mais sabedoria, o animal tinha mais sofrimento. Mais se multiplicava o sofrimento de todos. O sofrimento provando que tudo isso não era sabedoria, e sim um grande atraso parecido com sabedoria. E por isso sofria quem sabe e sofria quem nada sabe. O que é que o animal sabia? Sofrer sempre, por não saber o porquê era um animal, porque eram animais. Mas a inconsciência fazia com que o animal achasse que sabia demais, ou que sabia muito. E assim passou-se a fase de animal, fase turbulenta. E hoje a fase é outra, a fase de aparelho racional. Então, nesta fase é que encontrarão o verdadeiro saber, porque vão saber o porquê do mundo e o porquê de todos, a origem de tudo e a origem de todos. Esta é que é a verdadeira fase do saber, a fase racional, a fase de aparelho racional. E assim, vejam quanto tempo perdido na fase de animal racional. A imunização racional é a coisa mais rica e mais linda do mundo, por todos os imunizados estarem aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da matéria. Equilíbrio esse racional. Racional quer dizer uma coisa sem rival. Sem rival, por todos estarem unidos aos eternos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram racionalmente. Os estudiosos alcançarão com um insignificante tempo a imunização racional, porque os estudiosos não perdem tempo com futilidades, com leviandades, com bobagens, com asneiras, com fantasias. Os estudiosos não querem mais perder tempo. Pensam diferente. Acham que já perderam tempo demais, sem recompensa de espécie alguma, a não ser a multiplicação do sofrimento. Então, os estudiosos não perdem tempo com futilidades, com a vida das aparências, com bobagens, com asneiras. E assim, os estudiosos, em pouco tempo, estarão imunizados, porque o estudioso dá valor àquilo que tem valor. E os que não são estudiosos são levianos. Tanto dão valor às futilidades, como dividem os valores. Já o estudioso não divide os valores, se preocupa somente com o que tem valor, que é a imunização racional, para alcançar o mais depressa possível o seu objetivo, o seu ideal, que é de se imunizar com um insignificante tempo de persistência na leitura. E assim, os estudiosos se imunizam muito rápido. Agora, os levianos demorarão mais tempo,
porque os levianos se preocupam com coisas sem importância, que são os pertences da vida. A imunização racional é o maior tesouro do aparelho racional. Então, quem vai deixar o maior tesouro de si mesmo para se preocupar com coisas levianas? Só mesmo os levianos é que perdem tempo com coisas sem valor, com coisas que não têm importância. E assim, em mãos de todos, o que todos desejavam há muito, o que todos precisavam há muito, o que todos procuravam há muito, o conhecimento verdadeiro da origem de todos, o conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que sempre foi procurado por todos e nunca encontrado. Agora, em mãos de todos, tão naturalmente, tão simplesmente. Então, os estudiosos botam em primeiro lugar o que tem valor, em primeiro lugar o que mais lhes interessar. Afinal, todos pensam diferente, mas racionalmente, todos unidos a uma coisa só. E assim, quem vai deixar o certo pelo duvidoso? Só mesmo na cabeça dos levianos. Então, racionalmente tudo bem, tudo belo, tudo bom para todos os imunizados. Os imunizados estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, recebem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racionalmente nessa vida de matéria. E assim sendo, tudo belo, tudo bom, tudo bem, tudo maravilhoso, tudo melhor do que deve, melhor por ser tudo racionalmente. Racionalmente está com o seu perfeito equilíbrio, equilíbrio racional, por já estar como aparelho limpo, por estar desligado, por estarem desligados os dois fluidos do corpo, o elétrico e o magnético, que são os causadores de todo o desequilíbrio do animal racional. O fluido magnético é causador de todos os males da vida e do corpo, causador de todo o desequilíbrio, causador de toda a ferocidade e a monstruosidade, causador do nervosismo. O fluido magnético é o fluido mau, o pensamento mau, o procedimento mau. O fluido magnético é a causa desses efeitos no corpo, da intranquilidade, do desespero, dos descontroles, das agonias, das paixões e da ferocidade. Enfim, o causador de todos os males é o fluido magnético. E o fluido elétrico, esse ameniza aparentemente, esse refresca aparentemente. E por ser aparente, um bem aparente, é que as agonias de todos sempre continuaram. A agonia de todos sempre continuou. Então, o fluido elétrico não passa de um anestésico aparente, um bem aparente, um bem que não dura, um bem que não tem durabilidade. E assim, vejam como estavam aí, vivendo nesse mundo, sem saber, por desconhecerem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro natural. E é por isso que o sofrimento era o maior brilhante do mundo, era o maior brilhante da vida de todos, por não conhecerem o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem. Aí, então, a multiplicação do sofrimento só tinha que se multiplicar cada vez mais. Ninguém podia embargar o sofrimento, porque ninguém conhecia o seu verdadeiro natural, nem a sua verdadeira origem. Por isso, não podia embargar o sofrimento. O sofrimento ia tragando a todos e se multiplicando cada vez mais, porque estavam aí, vivendo, em cima dessa terra, sem saberem por quê nem para quê. E por isso tinham mesmo que penar muito e ficar desanimados de viver. Certas horas, ter desânimo de viver. Certas horas, ter vontade de morrer. Tudo isto por não conhecerem o seu verdadeiro natural, nem a sua verdadeira origem. Então, tinham que penar muito, porque estavam vivendo pior do que bicho.
Sim, porque o bicho não tem essas responsabilidades todas e não tem esses encargos. É um bicho, é um irresponsável, por desconhecer o porquê de sua existência. E assim, estavam vivendo igualmente a bicho, porque desconheciam o porquê de sua existência. Ninguém sabia do porquê aí em cima dessa terra. Vivia por verem os demais viverem, ou por ver os demais viverem. Sim, por desconhecerem o porquê de sua existência, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, por não conhecerem a sua verdadeira origem. E agora, hoje, todos conhecendo o porquê desses males todos, o porquê de todo esse sofrimento do mundo, o porquê dessas monstruosidades todas, o porquê de toda essa selvageria. Hoje conhecendo o porquê disso tudo, porque não há efeito sem causa. Qual é a causa do ser humano ser assim? Ninguém sabia responder. Hoje sabem. A causa do ser humano ser assim é o fluido magnético, o causador de todas as ruínas do ser humano, e o fluido elétrico é o paliativo, é o bem aparente. E por isso, passando bem hoje e mal amanhã. Então, o fluido elétrico não passa de um paliativo do mal, é um morcego que sopra. E hoje, tudo tão diferente, por saberem e conhecerem o porquê que eram assim, desse jeito, dessa maneira, horrivelmente. Hoje orientados pelo fluido do mundo de sua origem, o fluido racional, e vivendo tranquilos, alegres, felizes e contentes, por terem a solução desse bosque de amarguras, desse embelezamento ilusório, conservador dos tormentos. E hoje, vendo que a vida partiu de uma constituição falsa, que foi na extinção dos corpos anteriores a esse, quando se extinguiram os corpos anteriores a esse, em cima da resina e em cima da planície. Então daí, uma constituição de vida falsa, porque nasceram todos do chão e ficaram sem saber de onde nasceram, de onde vieram, pelas transformações que passaram. Então, vieram de uma constituição falsa, e não da verdadeira vida, que é de racionais puros, limpos e perfeitos. Esta vida é o falso racional, por ser tudo isso uma deformação racional. Então, é uma constituição falsa. A vida é uma constituição falsa. Partiu de uma constituição falsa, e por isso são racionais deformados, dentro de uma deformação racional. E hoje, felicíssimos, por saberem e conhecerem o porquê de tudo isso, o porquê dessa vida ser assim e o porquê desse mundo assim ser. Agora, vivendo felizes e tranquilos, por conhecerem e saberem o porquê da constituição desse angustioso mundo, fabricante de angustiados. A fábrica das angústias, dos sofrimentos e dos padecimentos, por ser uma constituição falsa, por ser de origem racional, mas racional deformado, por estar fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas agora, todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, todos de volta. E por isso, todos com os livros nas mãos, e assim, todos remando para chegarem ao seu verdadeiro mundo de origem. De lá saíram, e para lá todos voltarão, para o seu lugar verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, pela fase atual de aparelho racional. E assim, todos marchando na estrada racional, caminhando para o seu verdadeiro mundo, todos em seu lugar verdadeiro, acabando-se as idas e voltas, acabando-se aí essa catacumba infernal, onde todos tinham pavor da morte, acabando-se assim esse estado calamitoso dessa calamidade infernal, dessa vida de matéria que é de origem do mal, e acabando-se tudo isso por encontrarem o seu verdadeiro ideal. O verdadeiro ideal de todos
era saberem o porquê que viviam aí, mal, nessa vida de matéria, desse jeito, horrivelmente, sem saberem porquê. E hoje o ideal de todos resolvido, sabendo de onde vieram e para onde vão. O ideal realizado, completo, por saberem de onde vieram, conhecerem de onde vieram, e agora todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos sabendo e conhecendo que eram racionais puros, limpos e perfeitos, e o porquê que assim ficaram, racionais deformados e cheios de defeitos. E assim, hoje, todos felicíssimos como nunca, por estarem ligados ao ponto de onde vieram, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos convictos de como foi o princípio desse mundo deformado e do fim do mesmo, por todos estarem de volta para a sua origem, ao mundo racional, a origem do animal racional. Hoje, todos alegres, todos felizes por estarem aí, em vida, mas pertencendo à eternidade, por estarem ligados aos eternos que são os habitantes do mundo racional, seus irmãos verdadeiros. E assim, passaram todos para a eternidade, por estarem ligados ao seu mundo de origem, por meio do fluido racional, o fluido do mundo do animal racional, do mundo verdadeiro do animal racional. O animal racional ligado ao seu mundo. Hoje, não é mais animal, e sim aparelho racional. E assim, todos vivendo alegres e felizes para o resto da vida, sabendo que estão todos mudando do mundo deformado para o seu verdadeiro mundo racional. Todos de mudança para a sua verdadeira origem, para o seu verdadeiro mundo de origem, para a sua moradia eterna. E assim, todos recebendo em seus lares ou onde estiverem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional, para o seu progresso racional, progresso do bem, da paz, da fraternidade e do amor. Todos em linha reta, na verdadeira estrada, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos aparelhados com o seu mundo de origem, com o mundo racional. E assim, o maior tesouro do animal racional é a imunização racional. E assim, todos como animal racional, nessa categoria infernal. Já por fim, todos viviam tristes e desgostosos, amofinados, contrariados, nervosos, agoniados, agonizando. Quem vive mal, quem vive de matéria, tinha mesmo de viver assim mesmo, desesperados, aflitos. Tudo isso por estarem fora do seu verdadeiro mundo, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, por estarem fora do seu verdadeiro natural, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Então, tinham de viver assim, no inferno em vida, a vida sendo um inferno para todos, essa vida de deformação racional, a vida do animal racional, uma vida impostora, de dores, lágrimas e sofrimentos, preocupações dia e noite e tormentos, vida de doentes, vida de desequilibrados, todos variando, uma infinidade de ideias, uma infinidade de pensamentos com uma infinidade de imaginações, com uma infinidade de planos, com uma infinidade de objetivos, com uma infinidade de esperanças, procurando melhorar sempre e sofrendo sempre. As melhoras sendo o sofrimento de todos nesta vida de horror que é a vida da matéria, a vida do pavor, a vida dos apavorados, dos nervosos, dos aflitos, dos medrosos, a vida do medo, a vida de matéria, todos vivendo com medo, assustados com isso, assustados com aquilo, preocupados com isso, preocupados com aquilo,
preocupados com esse, preocupados com aquele, uma vida labirintosa, um verdadeiro labirinto. Todos desassossegados, todos aflitos, todos preocupados, todos vivendo com a mania das vagas esperanças, esperando isso, esperando aquilo, esperança disso, esperança daquilo. Todos com uma infinidade de ideias, a vida dos gostos, a vida dos desgostos, dos aborrecimentos, das preocupações constantes, das amofinações, das agonias. Tudo isso por estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Tudo isto por se deformarem em animais racionais, e por serem deformados é que estão aí, vivendo amargurados, na vida das paixões, das lutas, das guerras, das brigas, das intrigas e das falsidades. E assim, todos aí expostos a tudo quanto é de ruim, onde não tinham com quem contar e não tinham onde se agarrar. E por isso todos sofriam, e o sofrimento se multiplicando sempre, por não terem com quem contar e muito menos aonde se agarrar. Por isso, todos penavam, todos sofriam na vida das imaginações, na vida imaginária, imaginando isso, imaginando aquilo que não existe, imaginando existir o que nunca existiu, vivendo de imaginações, vivendo de sonhos, de olhos abertos. E assim, sonhando dentro dessa fogueira, que é esse mundo, esse conjunto elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, e viviam aí dentro do fogo, noite e dia, sem saber porquê, vivendo de imaginações, vivendo de sonhos, vivendo de ilusões, vivendo de ludibriações, vivendo de experiências, vivendo de pesquisas, por nada saberem, vivendo as apalpadelas para acertar ou não, vivendo de aventuras e sofrendo sempre, se maldizendo sempre, por não saberem por que viviam nessas condições horrivelmente de matéria. Hoje, em mãos de todos, a definição do porquê de tudo isso, do porquê desse recheio de desventuras. Todos desventurados, aventurando sempre, como quem joga com a sorte de procurar acertar e sempre por acertar. Tudo em multiplicações de desacertos, tudo em multiplicações de sofrimentos e padecimentos. Em que transe de amarguras se colocou o animal racional por desconhecer o porquê dessa deformação racional? E hoje, sabendo e conhecendo o porquê dessa deformação racional, sabendo de onde vieram e sabendo agora para onde vão, para o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. E assim, hoje, o término dos sonhos, o término da vida da matéria, o término da vida do mal, o término desse pedestal de angústias, o término da deformação racional, o término dessas ruínas, o término dessa deformação, o término desses sofrimentos, por todos encontrarem o seu verdadeiro caminho certo, a sua verdadeira estrada certa, a estrada do seu mundo de origem, a estrada racional, a estrada do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, está aí o que todos viviam a procurar há muito, era saberem o porquê assim são, de onde vieram, para onde vão e como vão. Está aí em suas mãos e em mãos de todos a solução verdadeira, a solução do sofrimento, a verdadeira salvação eterna, que sempre foi falada, mas nunca provada nem comprovada, a não ser agora, pois está aí em suas mãos a solução verdadeira, a solução de que todos viviam à procura, a solução do que todos queriam saber, o porquê dessa vida e o porquê desse mundo, a solução para deixarem de assim serem, a solução agora aí em mãos de todos, a volta de todos para o verdadeiro mundo de origem. O animal de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo que todos ambicionavam,
o mundo da pureza, da paz, onde todos são puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. É um mundo que todos idealizavam, que todos queriam, que todos procuravam. Imaginavam que existia, mas não sabiam onde nem como existia. E hoje, em mãos de todos, o maior porvir de todos os tempos, estando aí em suas mãos a cura de todos os males, físicos, morais e financeiros. Está aí em suas mãos a cura verdadeira, a cura de todos os males, físicos, morais e financeiros, a verdadeira salvação de todos, a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. Não chorem de emoção, porque não adianta chorar. Eu sei que estão chorando de alegria e satisfação por terem em suas mãos a verdadeira salvação de todos. Não chorem. Isto é muito natural. A emoção produzida pela grande satisfação. Satisfação essa de querer ir logo para o seu verdadeiro mundo de origem. Fazer logo essa mudança. Sair dessa matéria que nada adianta. Eu estou vendo que a vossa vontade é ir logo para o seu verdadeiro mundo de origem, junto dos seus irmãos, puros, limpos e perfeitos. Mas esperem, esperem. Tem que esperar, obedecer às regras normais e naturais e obedecer ao racional superior. Chega o dia de todos, não há necessidade de antecipar. Eu sei que a vossa vontade é ir logo para o seu verdadeiro mundo. Eu sei que não tem vontade mais de viver em um mundo que não é o seu mundo verdadeiro. Mas não pode ser assim. O corpo fluídico racional deformado, que deu origem a esse feito, que é o seu corpo, já está lá no mundo racional. Então, não precisa ficar assim incomodado. Espere, porque sabe que ninguém aí nesse mundo nasceu para a semente, e chega o seu dia, como chega o de todos. Não há necessidade dessa aflição, desse desejo de querer ir logo para o seu mundo de origem. O que tinha que ir já foi. Era o corpo fluídico racional deformado, que deu origem a esse feito, que é o seu corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, agora é esperar a extinção normal do corpo material. Assim acontece com todos que querem viver certos e não errados, mas têm que esperar o término da parte errada, que é o término dessa vida aparente. A vida verdadeira é lá no mundo racional, e a vida aparente é nessa deformação racional. E assim, hoje, estão vivendo conscientes, não são mais inconscientes, recebendo todas as orientações precisas para a tranquilidade de todos e a boa marcha racional. Hoje, estão mais certos do que nunca. Antes viviam vagando e hoje não estão vagando mais. Estão aí com as soluções em mãos, a solução definitiva da vida desse mundo que era encantado e que agora todos estão desencantados. E assim, são para se considerar, como estão se considerando, felicíssimos dos felicíssimos, por terem conhecimento da solução desse sofrimento. Uma vez a solução em suas mãos, o que têm a fazer é viver alegres, felizes e contentes para sempre, racionalmente, e dando vivas ao verdadeiro mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, em suas mãos, a solução da vida da matéria, a solução desse encanto. E por isso está aí o desencanto, a solução desses sonhos, as soluções dessas vagas esperanças, a verdadeira solução desse inferno para sempre. Todos de volta ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, todos agora com pressa de voltar para o seu mundo verdadeiro. Não adianta pressa, vamos com calma, vamos devagar, que todos já são considerados de lá, como são de lá do outro mundo, do mundo racional. Então,
não precisa pressa. Ah, se eu tivesse lá, era muito melhor do que estar aqui, porque lá eu estou no meu mundo verdadeiro, junto de meus irmãos, puros, limpos e perfeitos. Sim, mas não precisa pressa. A vontade de todos que eu estou vendo é voltar logo para o seu verdadeiro mundo, como quem diz: o que é que eu estou fazendo aqui, no mundo ao qual não pertenço? Estou aqui provisório, nesta vida provisória, perdendo tempo. Está bem neste provisório, mas esse provisório tem o fim dele. Então, ainda mais dizem: eu não vou deixar de estar certo, num mundo certo, para estar aqui no mundo errado. Já se sabe disso, que o mundo deformado é um mundo errado, e o mundo racional é o mundo certo. Mas vai-se exterminar esse errado naturalmente, e não precipitar racionalmente. Qualquer precipitação não é admissível. Tudo naturalmente. Eu sei que a vontade de todos é irem logo para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos vão, todos têm que ir, mas tudo naturalmente, tudo obedecendo às ordens normais e naturais. Então, diz outro: ora, depois de conhecer meu mundo verdadeiro, o certo, o que é que eu estou fazendo aqui no errado? Mas tem que levar esse errado até o fim, obedecendo às ordens normais e naturais até o fim da liquidação da matéria, naturalmente. Então aí sim, obedeceu às ordens normais, naturais e racionalmente, tudo dentro do respeito e da obediência racional. E assim, a aflição de muitos, o desespero de muitos, a agonia de muitos é querer ir logo para o seu verdadeiro mundo de origem. Eu não sou daqui. O que é que eu estou fazendo aqui, neste mundo, perdendo tempo? Eu sei que tenho que ir amanhã. Então quero ir hoje. Assim não perco esse tempo. Mas não é assim. Tem que obedecer às ordens normais e naturais. Já se sabe que todos estão aí perdendo tempo. E assim é a vontade de muitos, não querer viver mais na vida de matéria, porque conhece o seu mundo de origem e quer ir logo para o seu mundo de origem. Não pode ser assim. Estão todos recebendo as orientações normais e naturais e continuam a receber as orientações até que chegue o dia do fim de cada um, aí nessa vida de matéria. Então, diz o outro: depois de nós conhecermos o que estamos conhecendo e de conhecermos esta vida de mentiras, não me interessa mais esta vida de aparências, não me interessa mais esta vida do nada, não me interessa mais. Já se sabe que essa vida não interessa a mais ninguém, mas tudo obedece às ordens normais e naturais, racionais. E assim sendo, cada qual aguardando o dia do seu extermínio naturalmente, pelas ordens normais e naturais, o fim da vida de cada um. Nada de precipitações, tudo normal e natural. Todos sendo orientados racionalmente para o equilíbrio de todos nessa vida de matéria, para que tudo se acabe normalmente, naturalmente, pelas regras racionais. E eu dou razão para quem pensa, a todos que pensam assim. Porque ninguém tem prazer de viver enganado, ninguém tem prazer de viver perdendo tempo, ninguém tem prazer de viver iludido, ninguém tem prazer de viver traído, ninguém tem prazer de viver errado. Mas, já que se deformaram assim, agora tem que ir até o fim, obedecendo às regras normais e naturais. Muitos contrariados, mas esta contrariedade é normal do deformado, do racional deformado. Agora, com o fluido racional dentro do seu eu, dentro do eu de todos, há a segurança e a garantia, tendo com quem contar, tendo aonde se agarrar, e a vida, antes irregular, se tornando um primor de maravilhas,
por serem orientados racionalmente. E assim, vivendo felizes, felicíssimos e contentíssimos, por viverem racionalmente. O sol verdadeiro do animal racional é a luz racional. Que satisfação estarem sendo iluminados noite e dia e noite, por sua luz verdadeira, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Que alegria, que satisfação, que beleza, que riqueza, que grandeza! Não é para pensarem fora dos limites normais, naturais, por estarem vivendo agora racionalmente, embora iludidos aí na matéria, mas vivendo racionalmente, e uma vez assim, felicíssimos e bem felicíssimos para o resto da vida da matéria. Então, eu estou falando assim porque existem muitas pessoas doentes, muitas doenças incuráveis, e desanimados pensam assim, e desanimados de viverem pensam assim. Mas se não pensarem assim e pensarem racionalmente, pensando racionalmente, vencem os obstáculos. Então, daqui a um pouquinho, todos no seu verdadeiro mundo de origem. Essa vida de matéria é uma vida de uma insignificante passagem. E daqui a pouquinho, todos no seu mundo de origem. Uma insignificante passagem nessa vida de matéria. Uns insignificantes aninhos de vida. E daqui a um pouquinho, todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que a vida é curta. Num instante esses aninhos passam, uma insignificância de vida, mas, como animais racionais, desanimavam de viver. Agora, conhecendo a imunização racional, todos com ânimo de viver, os últimos aninhos de vida dessa vida moforenta, morrinhenta e catiguenta da matéria. E assim, daqui a um pouquinho, todos reunidos no seu verdadeiro mundo de origem, e todos de mudança para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Mas, muitos ansiosos e quererem voltar logo ao seu mundo de origem, e não querem saber da vida da matéria, dizendo: eu lá estou muito melhor do que aqui, não resta a menor dúvida. Mais uns aninhos insignificantes, a vida é curta, e daqui a um bocadinho estão todos reunidos no meio dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, o mundo verdadeiro de animal racional.